coração é um órgão palpitante, né? E a gente costuma dizer que por que se preocupa com o coração, com o estresse, se preocupa com o intestino, com o pulmão, com o cérebro, com o rim, com as pernas, e sempre o coração. O coração, ele sempre foi um órgão que na antiguidade falava assim, né? Ele era o centro das emoções, né? Então nós vamos falar sobre, vou tentar falar alguma coisinha sobre a ansiedade, a raiva, a hostilidade, interferindo nessa parte do nosso corpo que é tão frágil. Essa preocupação da relação de ansiedade, de estresse com doença cardiovascular remonta a mais de 100 anos, desde que Sir William Osler, um médico canadense que é considerado o pai da medicina moderna, em 1892 já descrevia que pacientes portadores de doença coronária. O que é doença coronária? Bom, o que é o coração? O coração é um órgão que fica no mediastino. O mediastino é o meio do peito. O coração, ele é uma bomba. Ele é uma bomba. Então, ele recebe o sangue venoso, bomba para o pulmão, esse sangue é oxigenado, se transforma em sangue arterial, volta para o coração, bomba e o sangue arterial vai para todas as partes do corpo. O coração, ele também precisa ser nutrido. E para que ele seja nutrido, ele é nutrido por artérias. Essas artérias são chamadas artérias coronárias. Coronárias por quê? Porque elas coroam o coração. E essas artérias podem ser acometidas de um processo aterosclerótico. E esse processo aterosclerótico, conforme se obstrui a artéria, pode provocar o infarto do miocárdio. Então, basicamente, quando a gente fala em doença do coração, a gente fundamentalmente está querendo evitar a doença arterial coronária, o processo aterosclerótico das doenças das artérias coronarianas. E desde aquela época, o Sir William Osler descrevia que os pacientes portadores de doença coronária, eles já eram característicos como pessoas que trabalhavam na sua capacidade máxima, buscando incessantemente sucesso na vida comercial, profissional ou política. Então, viam basicamente, fundamentalmente, isso como objetivo de vida. Mas só com Friedman e Rosenman que houve um progresso maior nessa relação de doença psicológica, de psicopatia, com o desenvolvimento da doença arterial coronária. E nessa época, eles fizeram as definições do que é o tipo A e o tipo B de comportamento. E aqui está uma grande situação, uma situação que a gente pode passar para vocês, para que vocês identifiquem em que lado que estamos. Então, o que é o tipo A? Elevada competitividade, agressividade, impaciência, inquietação, hiperalerta, tensão da musculatura facial, discurso explosivo e sensação crônica de urgência de tempo que leva à aceleração do pensamento e das ações. Muito bom. E como é que é o tipo B? O que rola no tipo B? O tipo B é relaxado, não é apressado, tolerante, facilmente satisfeito. Um estudo na Finlândia, estudo prospectivo, também prospectivo, 3 anos, 3.750 indivíduos. O grupo é pacientes hipertensos, dividido em 2. Hipertensos com elevado nível de hostilidade. Hipertensos que não tinham elevado nível de hostilidade. 12 vezes maior a ocorrência de infarto do miocárdio daquele que era hostil. Aquele que está andando na rua, o cara corta ele, se ele pudesse ser o exterminador do futuro, ele eliminaria o cara da frente, jogaria uma granada. E não é assim? Nossa, é assim. Sigler
e colaboradores em outro estudo prospectivo, e isso eu acho essencial, estudaram adolescentes, acompanhamento de adolescentes no período, veja que estudo, eles acompanham os adolescentes por um período de 21 a 23 anos, e mostraram que níveis elevados de assertividade estão associados ao maior risco de tabagismo. Quer dizer, o adolescente que é hostil, ele fuma mais, ele tem colesterol elevado, e ele tem uma dificuldade maior de perder peso, gordinho. E outros estudos ainda, indivíduos com elevada hostilidade apresentam um risco maior de hiperglicemia, hipertrigliceridemia, hiperglicemia que tem glicose aumentada, triglicéridos aumentado, colesterol aumentado e dificuldade em manter peso dentro dos limites saudáveis. Evidentemente que o grupo que a gente está falando, a gente está observando, talvez não se encontre mesmo nesse tipo de faixa, de situação, porque uma pessoa que tem a disponibilidade de num domingo de manhã vir para um evento como esse, parar para assistir uma palestra como essa, o nível de hostilidade dela já é menor, o nível de ansiedade já é menor, a preocupação com a saúde já é maior. Então talvez esse grupo não seja talvez o grupo-alvo, mas eu fico imaginando, se você pega 200 rapazes de 30, 35 anos que trabalham no tal do mundo corporativo, né? Onde os caras têm que ter, o gerente do banco, ele tem uma meta de vender não sei quantos cartões de crédito. Quer dizer, o cara manda ele vender 500 cartões de crédito no mês, mas ele não precisa perguntar para o outro se o outro quer comprar. Será que tem que vender o cartão de crédito? Então, a hierarquia já faz com que o indivíduo, por mais que ele queira, ele tem que ficar ansioso, ele tem que ficar estressado, ele tem que atingir meta, ele tem que atingir meta de venda para poder sobreviver. É um mundo que machuca o indivíduo. Não pode ver. Causas. Falar sobre causas, porque isso acontece no coração, fica difícil para um grupo que não seja médico. Porque é muito complicado, as atuações são multifatoriais. Alterações do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Então existe todo um circuito hormonal da hipófise, do hipotálamo, da hipófise e das adrenais, promovendo esse ataque em toda a situação arterial, em toda a situação cardiovascular, de aumento de frequência cardíaca, de aumento no tônus da artéria, provocando hipertensão arterial, com situações de lesão renal, lesão cardiovascular e lesão cerebral. Hiperreatividade plaquetária. Isso é uma situação muito importante. Hoje em dia, antigamente a gente achava que o processo aterosclerótico ele ia fechando a coronária, até que o momento ele fechava 100%, não conseguia mais nutrir aquele músculo do coração, o paciente tinha um infarto. Hoje em dia a gente sabe que não é assim. Você pode ter um processo aterosclerótico obstruindo 30%, 40% da artéria coronária e mesmo assim o paciente desenvolver infarto do miocárdio. E por que isso acontece? Porque aquela placa de aterosclerose ela pode estar instável do ponto de vista bioquímico. E essa instabilidade bioquímica, com algum fator desencadeante, ele naquela situação ele libera substâncias que promovem uma agregação plaquetária, um trombo na região e o infarto do miocárdio. Então, hoje em dia, a gente sabe que o paciente pode infartar com lesão de 30% a 40%. Por causa disso, nós temos, a gente costuma dizer que a medicina moderna criou um novo órgão,
Qual é esse novo órgão? O endotélio vascular. Hoje em dia, se estuda muito endotélio vascular. E o que é o endotélio vascular? O endotélio vascular é aquela camada interna das artérias. E existem fatores que protegem e existem fatores que agridem o endotélio vascular. Por exemplo, tabagismo agride o endotélio vascular. Estresse agride o endotélio vascular. Diabetes mellitus agride demasiadamente o endotélio vascular. Existem autores que dizem que diabetes mellitus e tabagismo, a associação dos dois é incompatível com a vida. Ou seja, se um paciente fuma e ele é diabético, ele tem um risco enorme de evoluir com doença aterosclerótica, acometendo tanto a parte cérebro-vascular quanto a parte cardiovascular, artérias e membros inferiores, rins, etc. Bom, então, o que a gente pretende dar de conselho é o seguinte: a gente tem que identificar e fazer uma autoanálise. Eu estou vivendo bem? A minha vida é legal? Eu tenho que mudar? Todas essas mudanças são chamadas, numa sigla na cardiologia, de MEV, mudança no estilo de vida. O que eu posso fazer para viver melhor? Mudar estilo de vida, ninguém pretende que você vai no consultório do médico e sair de lá você vai ser outra pessoa. Isso não existe. Isso não existe. Quando a gente era criança, pelo menos o pessoal mais da nossa idade, nós aprendemos a escovar o dente assim. Hoje em dia, falou que tem que escovar o dente assim. Eu só lembro de escovar o dente assim quando acabei de escovar o dente. Então, não adianta. A mudança de estilo de vida ela tem que vir aos poucos. Você tem que conscientizar. Você tem que passar por uma fase que eu acho que esse grupo aqui já está nessa fase de contemplação. O que eu posso fazer para melhorar o meu estilo de vida? Para viver melhor em casa, viver melhor com a minha família, viver melhor na sociedade, ser um cidadão, uma pessoa melhor. Fazer um exercício físico extremamente importante. Não precisa sair correndo com ninguém, é andar. A gente tem oportunidade de cuidar de pessoas, oportunidade, porque eu gosto muito de pessoas um pouco mais humildes lá na Escola Paulista. Doutor, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar numa... Desculpe os donos da academia. Eu vou entrar numa academia. Como se aquilo fosse a salvação do mundo. Não precisa. Eu falo assim, olha, as 2 primeiras mensalidades que você gastaria na academia, a primeira você compra um tênis bom. Se você for fazer caminhada com um calçado bom, você vai estourar o seu tornozelo e o seu joelho. A segunda, compra um livrinho que está R$70 na Livraria Cultura, que chama Alongue-se. Aprenda a fazer um alongamento. Faça uma caminhada, tá gostoso, tá bom. Método de relaxamento, uma piscina de água quente, uma jacuzzi, algum lugar que você possa relaxar, tenha bons hábitos. Cigarro realmente tem que tomar uma providência imediata. As outras coisas todas podem, tudo é permitido. Então não vou poder mais comer feijoada? Claro que sim. Não vou poder mais comer um churrasco? Claro que sim. Tudo com moderação. Perguntaram para o Dalai Lama o que mais o surpreendia na humanidade. E essa resposta foi a que ele deu. O que mais me surpreende na humanidade são os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. E, infelizmente, vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Muito obrigado e eu agradeço a atenção.